Bonjour à tous, olá! Gente, hoje eu gostaria de falar sobre um fenômeno que tem acontecido aqui em Paris há mais ou menos 2 semanas, não só em Paris, mas também em outras grandes cidades francesas, como Lyon. E esse fenômeno são os picos de poluição. Eu cheguei até a publicar algumas fotos da prefeita de Paris mostrando a cidade sob um véu de poluição. E esses picos de poluição levaram as pessoas a tomar algumas medidas para organizar um pouco a circulação na cidade. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso, porque eu não sei se no Brasil o assunto foi abordado. Então, o que são esses picos de poluição? O que é que está acontecendo? Bom, o que está acontecendo é que, nesse momento, tem tido uma enorme concentração de partículas finas no ar e também de dióxido de nitrogênio. De onde vem tudo isso? Bom, dizem que principalmente vem da poluição emitida pelos carros, pelos veículos automotivos, mas também do aquecimento que as pessoas podem fazer queimando madeira. Como agora a gente está no inverno, há pessoas que usam, por exemplo, chaminés em casa e que vão contribuir a aumentar a poluição do ar. Só um detalhe para vocês, tá? No ano de 2015, era para entrar em vigor uma lei aqui em Paris que proibia o uso de chaminés na região. Aí a lei nem chegou a ser aplicada, disseram que finalmente a parte da poluição gerada pelo aquecimento à madeira, pela chaminés, não era assim tão importante. Aí também você pode me perguntar, mas espera aí, partículas finas, o que é isso? Bom, são as partículas que ficam no ar e que são tão pequenas, que conseguem penetrar profundamente nos nossos pulmões. Mas então quais são as consequências de tudo isso para a saúde? No caso de alguém que é saudável, como você e eu, hoje em dia, a curto termo, a única coisa que vai acontecer é que a gente vai sair na rua e vai ter a garganta que vai coçar um pouco, a gente vai tossir, os olhos vão arder, mas não vai ter nada de mais importante, mais consequente. No futuro, o que a gente tem medo é que haja um aumento do número de casos de câncer, então é muito mais preocupante por isso. E para as pessoas que já têm a saúde mais frágil, pessoas que têm problemas cardíacos, por exemplo, problemas respiratórios, asma, entre outros, o risco é muito mais grave, porque eu li em alguns jornais que todo ano existe cerca de 42 mil pessoas que morrem de maneira precipitada por causa da poluição. Poxa, mas você está falando então que são os carros os principais responsáveis pela emissão dessas partículas finas e dessa poluição que está no ar agora, mas por que o problema está acontecendo nesse momento? Aconteceu alguma promoção aí do tipo você compra um carro e leva 2? Não, não é isso. São as condições climáticas e meteorológicas que estão fazendo com que essas partículas finas e essa poluição não subam para lugares mais altos na atmosfera. Eles estão ficando um pouco mais próximos do solo, que é aqui onde a gente vive, então a concentração dessas partículas está sendo mais importante e quando a gente respira, as quantidades estão sendo mais importantes. O que as autoridades estão fazendo para resolver esse problema? Olha, eles estão tentando vários frontes de batalha. Você vê, por exemplo, que a Prefeitura de Paris está lançando uma verdadeira guerra às mídias para poder fazer com que as pessoas reflitam um pouco melhor sobre os meios de transporte que elas estão usando. A ideia é reduzir a utilização dos veículos individuais. Por exemplo, muita gente vai dizer, puxa vida, não, em Paris já tem transporte tão bom, tão eficaz, as pessoas só usam carro mesmo para sair com a família. Então a mairie de Paris, a prefeitura, está mostrando que não é verdade, que na maior parte dos casos, quando você vê os carros que estão circulando, na verdade só existe uma pessoa dentro. Outros vão dizer, não, se as pessoas usam carros é porque elas moram muito longe, elas vão fazer um trajeto muito grande, o transporte público não é adequado aos trajetos que elas realizam todos os dias, então o carro é prático por isso. Aí a mairie de Paris vai dizer, não é verdade. Os estudos são feitos e mostram que grande parte dos trajetos que são realizados são feitos só ali mesmo dentro de Paris, são trajetos curtos. Então eles dizem, puxa vida, outros meios de transporte existem. Esse ataque mediático, ele também vai um pouco mais longe. Eles estão tentando fazer uma campanha um pouco mais agressiva. Por exemplo, eles vão mostrar uma garota de 12 anos que é saudável e eles vão colocar escrito ao lado, ela só tem 12 anos, mas na última semana ela perdeu um dia de esperança de vida porque estava respirando essa poluição. Ou vou mostrar também uma jovem estudante que gosta de voltar para casa a pé depois do curso e que essa semana
ela fumou um pacote de cigarro por dia, respirando esse ar poluído. Por um outro lado, também há medidas práticas que estão sendo tomadas pela prefeitura da cidade para poder reduzir essa emissão de poluição. Por exemplo, eles implantaram o que eles chamam de circulação alternée. É para controlar um pouco o tráfego. Eles decidiram que, nos dias ímpares, por exemplo, hoje é dia 17, apenas os carros com placa ímpar podem circular em Paris e nas cidades vizinhas também. Nos dias pares, só os carros com placas pares podem circular. E mais uma coisa também, nos dias em que a circulação alternée está sendo colocada em prática, os transportes estão sendo gratuitos em toda a região Île-de-France. A prefeitura está também tentando privilegiar um modo de transporte que eles chamam de covoiturage. É o seguinte, às vezes uma pessoa está indo para o trabalho dela sozinha no carro e o vizinho dela também está indo sozinho no carro dele para um lugar que é próximo. Então são duas pessoas com dois carros fazendo praticamente o mesmo trajeto. Então a ideia é que essas pessoas se encontrem, conversem e se façam um acordo. Um dia os dois vão trabalhar no carro de um, no outro dia vão no carro do outro, e assim a gente vai diminuir por dois, teoricamente, a emissão de poluição. Outra coisa também é que eles incentivam o uso de veículos elétricos, porque os carros elétricos não emitem esses gases, essas partículas finas. Uma outra medida que eu também posso citar é o reembolso de certas compras que as pessoas podem fazer. Por exemplo, alguém que vai trabalhar a cerca de 2, 3 quilômetros da casa dele, ele poderia muito bem ir de bicicleta, mas aí ele vai dizer, bicicleta, não estou bem em forma, etc. Então a Prefeitura de Paris está querendo ajudar as pessoas a adquirir bicicletas elétricas, com um pequeno motorzinho, que no caso de uma subida vai ajudar a pessoa, para ela não chegar também no trabalho toda cheia de transpiração, porque isso poderia ser um freio, né? A pessoa pode dizer, não quero ir trabalhar de bicicleta, não vou chegar lá todo degoulinant, não vou chegar lá todo escorrendo transpiração para passar meu dia de trabalho. Então eu falei sobre quais são as medidas que o governo da cidade está colocando em prática, que o Estado, de certa forma, está colocando em prática. Mas e a pessoa, enquanto cidadã, o que ela tem que fazer para se proteger? Será que ela tem que entrar em pânico, alguma coisa assim? A resposta é não, claro, né? A vida não pode parar porque está tendo um pico de poluição. Porque, de qualquer forma, a poluição está ali o ano inteiro. O problema é que, nesse momento, ela está sendo muito mais concentrada. Eu vi até uma reportagem de um especialista que dizia que há 30 ou 50 anos atrás, a cidade de Paris era muito mais poluída que hoje em dia, porque, para começar, não existiam esses aquecedores a gás ou eletricidade, todo mundo usava chaminé, todo mundo tinha que queimar então a madeira para se aquecer, isso já era uma fonte muito importante de emissão de partículas finas. Então o caso também não é desesperador. Mesmo assim, durante esses episódios de picos de poluição que duram no tempo, o que a gente pode fazer também é, por exemplo, evitar de fazer esporte externo, né? Você não vai sair fazer uma maratona em Paris, porque você sabe muito bem que quanto mais você faz esforço físico, mais o seu corpo vai precisar de oxigênio, então mais você vai inspirar essas partículas finas. Algumas escolas também até proibiram as crianças de irem brincar no pátio da escola durante as horas de recreação. A criança brincava na parte interna da escola, porque a gente imagina que no interior existe menos poluição. Ainda existe, mas em quantidade menor. Voilà! Espero ter abordado esse assunto de maneira clara e espero que tenha sido interessante para vocês. Para mim é legal falar sobre isso porque faz parte da minha atualidade, do que eu tenho vivido aqui no dia a dia. E se vocês tiverem alguma dúvida, me deixem aqui seus comentários para não perder meus próximos vídeos. Se inscrevam aqui no meu canal. Grande beijo. Tchau, tchau.